ser tu poeta, mi gran amor, bicicleta. Esta canção Se sente livre quando tá na massa. É isso pra mim que ela representa, assim, é diversão, responsabilidade, liberdade. A possibilidade de construir o teu mundo, sabe? Porque quando tu tá ali, tu tá construindo um outro mundo, assim. Ali transforma a cidade, assim. Naquele momento, naquele lugar, a cidade é outra coisa, assim. Tu pode andar de bicicleta tranquilamente no meio da rua, assim. Tem crianças pedalando no meio da rua. Oh, que será que me inspira? Serán tus rayos que giran. Esta canción cumplirá su misión. A massa é justamente aquele monte de gente e todo mundo se expressando de alguma maneira, da maneira que achar melhor, para trazer um convívio mais humano para o espaço público. Montada en su brillante corcel, como una telaraña que el rocío vistió para cantar. Montada en su brillante corcel, y yo voy a olvidarla hasta que vuelva en forma de... É um espaço para todo mundo, né? Então todo mundo tem voz, tem gente que leva cartaz, tem gente que distribui panfleto para o motorista, enfim, tem... A massa se comunica também, ela não é uma coisa excludente, a ideia dela é realmente ter esse contato com quem não está fazendo parte, que está vendo ela passar, e ela pode ser uma coisa divertida, um pequeno carnaval, alguma coisa assim na cidade. Cada um vai fazendo o que pode para ajudar. Quem não fez nada está ali pedalando, então já está ajudando um monte, sabe? Na verdade, uma reunião de ciclistas que acontece no mundo inteiro na última sexta do mês. É meio que uma festa, uma celebração. Naquele momento parecia o fim, assim, quando a gente estava ali, a gente não pensava assim, tá, como é que a gente vai pedalar de novo, assim, sabe, a gente não... Pelo menos eu não via, assim, muito perspectiva, tá, tipo, como é que a gente vai, onde é que a gente vai tirar força pra seguir, assim. E pensei, tipo, tá, vai acabar a massa crítica de Porto Alegre. E no final foi o contrário. A edição de março foi a edição logo após o que aconteceu na edição de fevereiro, né? Que foi um ato bem inusitado, que a gente não esperava mesmo. Foi aquele atropelamento, né? Alguns de nós fomos arremessados por cima de um carro. A edição de março foi meio que uma tentativa de volta à normalidade. Eu acho que foi não a resposta, porque a resposta imediata foi o ato que teve depois, na semana seguinte ao atropelamento. Tinha ainda muito indignação e foi também festivo e foi alegre. Essa foi talvez a coisa mais surpreendente de tudo, que tinha muita música e tinha muita energia boa. Não tanta mágoa e sentimento de que a gente tinha sido injustiçado ou qualquer coisa assim. Tinha a questão da impunidade, tinha também a questão das pessoas, tipo, tuas amigas que estavam machucadas, e teve a questão da sorte, que pelo menos ninguém morreu, que estava todo mundo razoavelmente bem, então foi um assentamento de emoções, assim, para ver o que ia ficar, o que não ia. Mas no primeiro momento, eu acho que estava todo mundo muito mobilizado e muito ansioso, né, justamente por isso, porque era muita coisa que estava sendo sentida ao mesmo tempo. Foi um levante público, né? Quanto tempo não se via um verdadeiro levante público, assim, que não era puxado por ninguém, que era uma coisa da população estar indignada com uma coisa e buscar
pelo menos, não sei, uma catarse disso, mas foi muito intenso naquele momento. Nós falamos com o Busato. Nós falamos com o Busato! E ele propôs uma oficina. Junto com técnicos da EPTC. Para analisar propostas que nós temos. Tem ocorrido reuniões com o EPTC, com Câmara de Vereadores, e o pessoal está muito mais participativo. Essas reuniões aconteciam já há algum tempo e tinham um quórum muito baixo por parte dos ciclistas. Depois do atropelamento eu percebi muitas pessoas solidárias e defendendo assim a causa. Eu tinha certeza que no dia 25 seguinte eu ia estar lá. É o mínimo que tu pode fazer é estar presente. Esta canción cumplirá su misión. Foi uma coisa tranquila, animada, todo mundo cantando. Teve participação do pessoal de São Paulo, de Curitiba, do interior do estado, que vieram para Porto Alegre para pedalar conosco. Assim. Foi fantástico, assim, foi de lavar a alma. Aquele dia, um mês depois, tinha muita gente. E choveu, foi tri bonito, né? Foi massa. Tomei um banhão de chuva, molhei tudo que estava dentro da mochila. Lavou a alma junto, foi legal. E ficou uma sensação super positiva, assim, de que... Não, quando a gente está junto, a gente pode fazer coisas diferentes. A gente pode ter momentos diferentes dessa correria louca e desse mundo absurdo em que as pessoas passam com o carro por cima de um monte de gente de bicicleta, sabe? E as reações negativas sempre existiram e não deixaram de existir depois do que aconteceu. Mas as pessoas que pegaram isso por uma visão positiva, essa visão permanece, mesmo que um pouco enfraquecida, ela permanece muito mais do que a negativa, eu acho. Eu pensei, né, preciso muito estar presente nas próximas atividades. E acompanhei, assim, bastante, discuti com o pessoal do trabalho bastante sobre o assunto, assim. Eu queria discutir com todo mundo, queria levar aquilo para todo mundo, que todo mundo soubesse, assim, né, as realidades que estavam por trás. Na história específica do carro e da bicicleta tem um sentimento e uma mentalidade já bem estabelecida de que a rua, a via pública, ela é o espaço único e exclusivo do carro, do veículo automotor, que não é a verdade. Tipo, a bicicleta ela não deve circular na calçada, que é o espaço do pedestre, senão na rua junto com o carro. Então é um pouco dessa falta dessa noção, assim, de compartilhar mesmo e de que aquele espaço não é exclusivo teu, assim, de que tu pode estar compartilhando ele numa boa, né? Acho que é um pouco disso que falta. Na verdade, a preferência é do pedestre, depois da bicicleta, depois da moto, depois, sim, do carro e de veículos maiores, né? E isso está invertido, na verdade. Hoje o veículo maior impõe sua vontade sobre o veículo menor. Em outras partes do mundo, a bicicleta é mais reconhecida como parte do trânsito, tanto em relação à regulamentação quanto ao reconhecimento, assim. Ela é considerada uma coisa legítima. Eu acho que a massa acaba trazendo essa questão meio que até simplesmente por ter gente de bicicleta, né? Que acho que aqui a bicicleta não é reconhecida, a bicicleta é coisa de Vagabundo. coisa de pobre, coisa de vagabundo. E aí o cara não teve dinheiro para comprar um carro, ou no mínimo uma moto, aí ele anda de bicicleta, né? Não pode ser uma opção. Ao invés de tirar o carro da rua e botar uma bicicleta, vai usar o carro porque tem medo de andar de bicicleta por causa dos carros. E aí não pega o ônibus porque o transporte público é ruim. Só que a tua solução individual é o grande problema do todo. E aí... Bom, E é o problema... E é o problema que acaba sendo da pessoa também, porque todas as pessoas que têm carro na cidade, invariavelmente, tipo, pelo menos algumas vezes por semana vai estar presa no engarrafamento, perdendo muitas horas do seu dia. A gente tem muito a aprender, assim, mas quem tem mais responsabilidade em aprender alguma coisa, eu acho que é quem tem mais perigo de causar mal a alguém, assim, que é quem anda de carro. Porque, tipo, eu saí da bicicleta, tô colocando minha vida em risco, talvez. Mas a pessoa sai de carro, tá colocando a vida de várias pessoas em risco, assim.
A bicicleta, ela é a minoria e é a diferença no trânsito, assim. Quem anda de bicicleta sabe e convive muito com isso, assim, das pessoas se surpreenderem que tu vive cotidianamente andando de bicicleta e que essa é a maneira com que tu te locomove na cidade, sabe? Isso ainda é motivo das pessoas se espantarem e acharem fantástico ou impossível. E eu acho que isso é um pouco da justificativa do preconceito e da não aceitação, assim. Parece que o ser humano ainda tem um pouco no status quo estabelecido, assim, a coisa de que o que é diferente não está certo ou não pode ser, e aí tu pode observar isso em várias esferas, na esfera do racismo ou de orientações sexuais diferentes, até chegar numa questão de mobilidade urbana que é a bicicleta, ou seja, tu pode pegar essa perspectiva não só para justificar a falta de preparo das autoridades, mas também até para justificar a motivação ou o subterfúgio psicológico que levou o cara a fazer o que fez. O quão fragmentada está a nossa sociedade e o quão pouco contato a gente tem com as pessoas com quem a gente cruza. Assim. Eu acho que talvez esse seja o elemento central para a gente pensar e esse seja talvez a principal riqueza disso, assim, desse evento que foi traumático para muita gente, mas trouxe à tona esse elemento que é central da nossa cidade hoje. El día en que la escuché en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel. Oh, la Silvia, un personaje justo antes de que cambie la luz, montado en su brillante corcel. Oh, ¿qué será que me inspira? Serán tus rayos que giran. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuché en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel. En boca de una chica todo gotas que realzan la piel, montada en su brillante corcel. Como una telaraña que el rocío vistió para cantar, montada en su brillante corcel. Y yo voy a olvidarla hasta que vuelva en forma de déjà vu, montado mi oxidado corcel.